Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao podcast Voz do Vale. Estamos aqui hoje com o Pastor Márcio. Boa noite, Pastor Márcio. Tudo bom, senhor? Amém. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto que vem crescendo, né, a Voz do Vale. E antes da gente começar, eu gostaria de conhecer esse intuito do porquê a Voz do Vale. Certo. Boa noite ao Vitor, meu entrevistador dessa noite, né? E a todos vocês que estão ouvindo aí. Bom, o projeto A Voz do Vale nasceu por volta dos anos 2000, 1999, quando a gente tinha o interesse e o desejo de pregar a palavra de Deus além das quatro paredes. Então, nós começamos com uma rádio. E de lá para cá, a gente vem sempre com esse sonho, com esse intento de levar a palavra de Deus realmente sem se aparecer, sem se apresentar, mas fazendo que a mensagem chegue até a pessoa, né? Para que as pessoas não observem o profeta, mas observem a profecia, que a palavra de Deus, ela possa chegar até a pessoa, estando ela com tempo de ir para a igreja, ou não tendo, ou estando dentro de um hospital, de uma cadeia. Então, essa é a intenção, é levar a palavra de Deus além das quatro paredes, que é a igreja, porque essa voz tem que ecoar. Jesus mandou a gente ir pregar o evangelho. Então, a gente quer usar esses canais de hoje em dia, essa mídia nova, para levar a palavra de Deus, que é algo interessante, que é algo novo sempre. O senhor, como fundador, o senhor é hoje dono de um restaurante, certo? Aposentado como militar, correto? Me fala um pouquinho mais, Pastor Márcio, como que é o Pastor Márcio hoje em dia? Como foi a sua história? Como o senhor começou? Sim. Bom, eu aposentei como sargento da Polícia Militar, servi a Deus desde os meus 23 anos e entrei na Polícia Militar com 21. Então, servi na Polícia Militar no 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante os meus 30 anos. Mas com 2 anos de militar, eu conheci Jesus. E por conhecer Jesus de uma maneira a qual não é muito agradável, que nem o pessoal costuma dizer aí, ou você vem pelo amor ou vem pela dor, eu realmente vim pela dor, porque eu estava vivendo uma fase muito difícil na minha vida. Eu tinha passado por algumas situações lá que eu cheguei a ser preso, fui, né, assim, comecei a responder alguns processos por conta do meu serviço militar. E aí eu encontrei Jesus na casa de alguém. Fui convidado para ir num culto no lar. E nesse culto no lar, a palavra de Deus entrou com tanta força, com tanta verdade, veracidade na minha vida, que eu não resisti, eu me rendi aos pés de Jesus Cristo. Então, o que aconteceu foi que quando eu aceitei Jesus, foi em 1993, de lá para cá eu tive que ter a minha carreira militar e servo de Deus paralela, as duas juntos, né? Então isso me fez fazer uma escolha. Então eu escolhi a palavra de Deus e escolhi o caminho de Jesus Cristo e me atirei com toda a fé, com toda a força que eu tinha. Tinha quantos anos? Com 23. 23. E aí eu deixei a carreira meio de lado, porque eu tinha acabado de passar num concurso de cabo da Polícia Militar e eu tinha logo pela frente o concurso de sargento e chegar até ser um oficial da PM. Mas nesse meio de caminho eu encontrei Jesus e aí eu preferi ser um soldado de Cristo. Então eu fiquei meio ali que deixei de lado, continuei servindo a Polícia Militar, mas não mais com aquele intento de chegar a uma carreira. Eu fiquei ali prestando os melhores serviços possíveis, mas eu consegui levar
Jesus Cristo para dentro do quartel, para onde eu estava, onde eu era escalado, eu procurava mostrar que existia a palavra de Deus, né? E minha carreira assim foi meio que o dia a dia, tal. Eu aposentei como sargento porque não prestei concurso mais nenhum, apesar de ter direitos. Mas em compensação do lado espiritual, eu comecei a me aprofundar. Em 3 anos de ministério, eu fui ungido a evangelista e logo na sequência já fui chamado para ser pastor. Então eu pastoreio igrejas desde 1997, por aí. E a Voz do Vale. A Voz do Vale seria um sonho que nasceu lá em 99, 2000, porque é o lugar que a gente está situado, que nós estivemos sempre situados como igreja. Eu era novo convertido e transferiram eu e mais algumas pessoas para um lugar aqui em Guarulhos chamado Vale dos Machados. Sim. E esse lugar chamado Vale dos Machados é um local perigoso até, mas apesar de eu ser militar e tudo, e lá ter envolvimentos com tráfico, droga e esses negócios, Deus tinha um chamado na minha vida ali. Eu percebi que Deus tinha algo na minha vida ali naquele lugar e eu criei uma raiz ali profunda. Então, por aquele lugar chamar Vale dos Machados, eu comecei a sentir o desejo de criar alguma coisa que saísse daquele quadrado, que saísse daquele lugar. Aí eu fui convidado para pastorear a igreja em outros lugares e até em outras denominações, mas realmente eu sabia que o meu chamado era aqui no Vale do Machado. Então, eu já estou há quase 30 anos pregando o Evangelho nesse lugar. E assim como João Batista, ele era a voz que clamava no deserto, assim eu me incluí na palavra de Deus, admitindo que Deus tinha me chamado não para ser mais um que passou dentro desse vale, mas para que eu fosse uma voz dentro desse vale. Então, se algumas pessoas não chegavam até a igreja, eu tinha que ter uma maneira, uma estratégia de Deus para que a voz, essa voz, a palavra de Deus, chegasse até os lares, chegasse até as pessoas. E por esses anos aí de 1999, 2000, a febre que tinha nas igrejas evangélicas era a rádio. Então, então assim, os pastores, eles queriam participar de uma rádio, porque tinha oração na rádio, tinha pregação, era alguma coisa que estava no auge. A gente não tinha nada de muito celular, não tinha programas de internet, não tinha nada. Então, era a rádio que funcionava. Então, a gente batalhou bastante com o negócio de rádio e tal. E como você abriu a rádio? Então, a rádio era assim, funcionava mais ou menos, dependendo da extensão que pegava, alcançava a rádio, você tinha que alugar um horário. Aí você alugava um horário e fazia o seu programa ali, ou conforme a sua posse, né, a sua condição financeira. Você podia fazer o programa todos os dias, ou podia fazer uma vez por semana, uma vez por quinzena. O teu programa poderia ter 2 horas ou 15 minutos. Era um aluguel. Era um aluguel. E aí nós chegamos até a comprar, né, uma rádio até, mas não deu muito certo não, porque na verdade era meio clandestino, né, e a gente tinha aquela ideia de que era uma rádio comunitária, mas na verdade esses negócios aí não funcionam bem e não tem muito alcance, e também tem uma perseguição em cima dessas coisas, e a gente acabou dando uma adormecida nesse sonho, né? Ficou alguns anos parado, e nós continuamos aí pastoreando a igreja, e agora surgiu esse desejo, né? Veio à tona aí, aproveitando algumas pessoas que estão fazendo esse negócio virar, né?
que é a minha filha, a pastora Débora, a nossa irmã Elaine, o próprio Vitor que está aqui. Então, né, assim, eu aproveitei esse gancho aí, essa alegria de vocês de querer colocar para as pessoas, e me acendeu novamente esse desejo de pregar essa palavra para outras pessoas. E é isso. A voz do vale é isso. A voz do vale é uma voz que, na verdade, não é a minha, é a voz de Deus, que a gente quer propagar, que ele cresça e que a gente diminua, mas que essa voz, ela encontre pessoas que estão no vale da vida, né? Com necessidade, com dificuldade, pessoas que sabe, tem gente que não consegue vir à igreja, tem pessoas que estão impossibilitadas de chegar na igreja. Eu costumo dizer aqui, uma frase que a gente usa muito, é claro que a gente tem que estar na igreja. A igreja é importante, é o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo de Cristo. Se a gente estiver fora, nós somos como se fôssemos uma parte do corpo que está fora do corpo. Então a gente vai necrosar, a gente vai morrer. Precisa estar no corpo. Mas eu costumo também dizer uma outra frase que eu acho que é muito importante. Não é quantas vezes a gente vem num culto por semana que vai determinar o quanto a gente tem ligação com Deus, o quanto a gente está firmado na palavra. Tem pessoas que estão impossibilitadas, como eu já disse, tem gente que já não consegue andar, tem pessoas que tiveram problemas de saúde, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que moram longe, tem pessoas que conseguem, gostam da maneira que a gente prega, da maneira que a gente ensina a Cristo, mas eles não têm condição de estar vindo aqui na igreja sempre. Então, é uma maneira da gente levar Jesus até essas pessoas e continuar fazendo eles ouvirem essa voz, que essa voz chegue no vale onde eles estão. E praticamente já é o propósito já da nossa igreja em si, né? Sim. Que é missão MIT, né? Exatamente. Todo mundo. E, pastor Márcio, hoje, assim, com todo esse projeto, como o senhor vê, né? A Voz do Vale, ela tem uma estrutura muito grande, ela tem uma história muito grande, né? O senhor já passou por muitas coisas. Como o senhor me falaria hoje que, na verdade é uma pergunta, qual seria hoje o seu maior obstáculo que o senhor vê, assim, em questão da Voz do Vale em si, a Voz do Vale? Eu acho que o único obstáculo que teria, assim, seria as pessoas não compreenderem qual que é o propósito. Porque o propósito aqui, em hipótese alguma, é financeiro. Sim. É ganhar dinheiro. O propósito principal é, na verdade, levar a palavra de Deus, a mensagem, ensinar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu amo mais do que pregar, ministrar, louvar, é ensinar a palavra de Deus. Porque eu sei que Deus tem me dado esse dom de ensinar, de transmitir aquilo que eu aprendi com muita facilidade. Tem gente que sabe muito, mas não consegue explicar, não consegue transmitir para outra pessoa, né, o conhecimento que ele tem. E eu sei que Deus tem esse chamado na minha vida, eu tenho esse dom de, em palavras simples, a gente fazer a pessoa gravar aquelas passagens importantes da Bíblia e começar a olhar a Bíblia sobre um outro prisma, sobre uma outra visão, além daquela que as pessoas costumam mostrar que é para correr atrás dos seus prejuízos, para Deus suprir as suas necessidades e por aí afora. Né? Então, o único obstáculo mesmo seria as pessoas não compreenderem, na primeira instância, o que significa todo esse envolvimento, toda essa estrutura que nós estamos preparando. Sim. E não consigam entender que isso é só para que o nome de Jesus seja glorificado. E não para que a nossa igreja cresça ou para que a gente consiga atingir um número grande de seguidores e tal, e a gente passe a ter mais recursos. É claro que se nós tivermos recursos, nós vamos conseguir levar algo de melhor qualidade, maior qualidade, né? A gente pode alcançar
algo maior. Mas a gente está preparado para qualquer coisa. A gente está preparado para pregar para 2, como para pregar para 2 milhões. A gente prega a palavra de Jesus. E falando em 2 milhões, praticamente a Voz do Vale, o projeto em si, ele já está tendo uma proporção muito grande, né? Nós estamos ali com o Instagram, a Voz do Vale, nós estamos ali com o canal no YouTube, estamos ali também dentro do Facebook. Tudo começou através de uma rádio. O senhor, como pastor, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, até porque você é um líder, né? Quando a gente fala de um número grande de pessoas, isso acaba não te assustando, porque eu sei que tem que ter uma responsabilidade em todas as nossas falas, né? Principalmente porque eu já vi o senhor falando muito sobre morte espiritual, das pessoas serem dodóis. Isso não é algo que pode te assustar em algum momento? Pelo fato do senhor estar crescendo, pelo fato do projeto já estar tendo uma proporção muito grande? Olha, a gente tem o cuidado de saber que a mesma palavra que pode tirar a pessoa do lamaçal do pecado e do engano e trazer ela para a luz, essa mesma palavra, se nós não tivermos o cuidado, ela pode também matar na fé alguém. Às vezes a sinceridade de um pastor, de uma palavra aplicada na pessoa, pode matar ela. Então a gente tem que ter esse cuidado. Claro que a gente teme, sim. Nós tememos ao invés de levar a salvação, a gente começar a perder o foco. Eu vejo que muitas pessoas na internet, muitas pessoas elas perdem muito tempo querendo questionar a palavra, querendo desmoralizar um pregador, querendo copiar outro pregador e perde o foco. Porque, na verdade, Jesus Cristo falou assim, aquele que não é contra mim, ele é por mim. Deixa o outro levar a ideia dele. Há espaço para todos. Não precisa, pisar no irmão para poder alcançar um degrau maior. Então, assim, claro que eu tenho temor de Deus. Eu prego a palavra com muita sinceridade. Mas eu sei que cada alma eu vou ter que prestar conta para Deus. Então, assim, eu procuro me preparar. O que eu faço na minha vida, assim, apesar de ter uma vida secular ainda ativa, correndo, eu aposentei na Polícia Militar. Mas logo em seguida, Deus já preparou um outro projeto secular para nós, para minha família. E a gente concilia esse projeto com a igreja. E agora, com a Voz do Vale. Então, a minha vida sempre foi os lugares que eu vou é a extensão da igreja, é a extensão da palavra de Deus. Então, se eu for num lugar que não cabe a palavra de Deus, não cabe eu também. Então, aonde eu estiver, eu estou meditando, eu estou atendendo as pessoas ministerialmente. Assim, essa é a minha vida, né? Eu prefiro servir a Deus em primeiro lugar do que qualquer outra coisa. Então, assim, da quantidade de pessoas, isso me assusta não, porque eu tenho certeza que eu sei em quem eu tenho crido e a palavra que a gente ministra, que a gente prega do lado de qualquer pessoa. Pode estar qualquer um aí. Quem é o Bambambam aí? É o Silas Malafaia? Não sei quem. Pode sentar do lado da gente aqui, que a gente prega do mesmo jeito, porque nós estamos pregando nós. A gente não prega Pastor Márcio, nem Igreja Cristo para Todos, e nem Voz do Vale. Nós pregamos essa palavra. Essa palavra, ela é infalível. Ela tem o tiro certo. Ela acerta o alvo a qual ela é enviada. Amém? Bacana, pastor Márcio. Eu acho que isso é uma curiosidade de muitas pessoas também, principalmente minha, que eu tenho hoje 22 anos, mas não consigo, às vezes, ter um cronograma assim muito certinho entre o meu trabalho, a faculdade, os meus afazeres. Mas o senhor, como pastor, o senhor é dono de um restaurante, o senhor é casado, o senhor tem uma igreja, o senhor tem filhos, o senhor ainda ensina a palavra de Deus, o senhor monta estudo. É muita coisa. Como que é o seu cronograma? Como que é o seu dia a dia, pastor Márcio? Não é fácil. Nada é fácil, né? Nada é fácil. Mas
Eu creio que Deus, ele prepara tempos e tempos. A Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo número 3, fala para nós que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, assim, eu passei um bom tempo, Deus foi muito generoso comigo, e ele me fez uma pessoa meio que ancorada. Eu sempre fui meio que sem muito movimento. Então, isso me ajudou. Por exemplo, na Polícia Militar, pela mão de Deus, pela graça de Deus, eu consegui trabalhar numa única companhia durante toda a minha carreira. Isso é praticamente impossível. Você conhece policiais militares, principalmente aqui em São Paulo, você pergunta para o cara, você serviu aonde? Já. O cara fala, lugar tal, lugar tal, lugar tal, lugar tal. Por quê? Porque alguém chegou, um comandante chegou. Se ele não foi com a tua cara, ele fala, tira esse cara daqui e manda para outro lugar. Mas Deus sempre me guardou. E nessas guardadas de Deus, Deus preparou alguns lugares que eu trabalhei, que eu tinha um tempo maravilhoso. Eu conseguia atender as pessoas e conseguir separar um tempo para estudar, para formar inários de Bíblia. A gente tem inários aqui que a gente fez do começo, né? E eu me aprofundei, em alguns anos, eu me aprofundei no estudo da palavra de Deus, porque Deus me proporcionou tempo. Então, eu ficava 12 horas no meu serviço, das 12 horas que eu ficava, pelo menos umas 6 horas por dia, eu ficava estudando a palavra de Deus, preparando mensagem, fazendo estudo bíblico. Eu, às vezes, para ganhar as pessoas que Deus colocava para trabalhar comigo, eu começava a fazer estudo com elas, começava a fazer leitura bíblica com elas. Eu não sei quantas, se você já que está me ouvindo, ou se você já conseguiu pegar a Bíblia e ler ela do Gênesis até o Apocalipse. Eu não sei quantas vezes eu li com pessoas que trabalham comigo, porque Deus proporcionava esse tempo. Então a gente ia lendo, as pessoas acabavam se convertendo. Aí esses policiais trabalhavam comigo. Aí a gente batizava eles, a gente preparava eles. Eu lembro que eu iniciei teologia básica, eu acho que umas 7 vezes. Não só por mim, para conhecimento. É claro que eu adquiri conhecimento. Uma coisa que a gente tem que ter na mente é que conhecimento não ocupa espaço, gente. Por mais que você conheça, nunca vai ocupar todo o espaço da sua mente. Nossa mente é algo maravilhoso de Deus. Então, eu preparei muito tempo, muita coisa, muita bagagem, preparando para os tempos de vaca magra. Então, eu guardei aquela reserva de conhecimento e tal. E, ao mesmo tempo, como vocês sabem, o salário do policial militar não é aquelas coisas, né? Nós, como pastores aqui, não aceitamos pagamento. Nós não recebemos nenhum tipo de ajuda do ministério. Nós estamos aqui por amor mesmo. Então, eu sempre trabalhei num outro bico, numa atividade paralela. Então, mas, como eu sempre fui uma pessoa de estar parado no lugar, eu não fico procurando o que é melhor aqui, o que é melhor ali, enjoei desse, enjoei daquele, eu sigo. Então, eu trabalhei 20 e poucos anos numa outra empresa, paralelo. Trabalhava um dia na polícia, um dia na outra empresa, quase todos os dias na igreja e a família junto, né? Então, eu tive esse tempo todo e tentando conciliar com a família. É claro que eu não vi uma boa parte dos meus filhos crescendo. Eu sempre voltava para casa, mas quando eu voltava para casa, eles já estavam ou prontos para ir para a igreja comigo, ou se não, eles já estavam descansando, dormindo. E depois que eu aposentei, a gente tinha aquela ideia, né? No dia que eu aposentar na polícia, a gente vai descansar, eu vou ter tempo para ficar com os meus filhos. E a minha filha, a pastora Débora, foi uma que andou agarrada em mim a vida inteira, né? Então, assim, na igreja, ela está aqui junto. Nós estamos, a nossa vida está junto desde sempre,
e os outros irmãos dela também. Mas, quando eu aposentei, eu falei, agora eu vou ter um tempo melhor. Quando eu tive aquele tempo melhor, Deus preparou uma outra profissão, uma outra ocupação, né? Não sei se pode falar disso aqui, mas foi também alguma coisa que impressionante, né, da parte de Deus. Uma coisa que Deus, uma provisão que Deus faz para quem não deseja tanto. Nós estávamos aposentados, vivendo com o dinheiro da aposentadoria e trabalhando aqui na presença de Deus, vivendo na presença de Deus. E de repente Deus falou assim, olha, você vai começar um outro negócio. E Deus preparou tudo. Posso contar aqui, Vitor, como é que aconteceu? Pode, por favor. Aconteceu mais ou menos assim. Deus, Ele sabe das coisas no final e a gente não sabe nada, a gente tem só que obedecer. Teve uma época da minha vida que foi quando eu aposentei e eu tinha muito tempo em casa. Então eu tive um desejo de construir uma churrasqueira bem grande lá no quintal. Então eu construí uma churrasqueira. Quando eu terminei de construir a churrasqueira, eu falei assim, agora tem que fazer uma pia aqui, um lugar legal, vamos colocar aqui e tal. E aí eu ganhei, eu lembro que eu ganhei uns 4 micro-ondas, eu ganhei 2 geladeiras e eu comecei a acumular lá em casa. E aí até a pastora Rosana, minha esposa, ela começou a falar assim, tá virando aqui um brechó de coisa, tá virando as casas do André Luiz, tá virando aqui alguma coisa estranha isso aqui. Daqui a pouco vai começar a dar certo. Né? Aqui tanta coisa aqui, eu falo, não sei, mas Deus está dando. E de repente Deus nos deu a possibilidade de começar a vender ali algumas marmitas. E logo a nossa irmã Elaine com o pastor Silvano, que já fazia parte do nosso ministério, eles estavam trabalhando com um restaurante. E aí nós fomos lá ajudar eles tal, e nós acabamos adquirindo alguma experiência disso. E ela veio, eles vieram, né, o casal veio e falou, que legal que vocês estão vendendo aqui marmita também, que bom, que legal. Vou abrir aqui para vocês no iFood. Então, ela foi a responsável de colocar, a nossa irmã Elaine, de colocar a nossa marmitaria no iFood. E quando colocou a nossa marmitaria no iFood, estourou, porque foi exatamente no tempo que começou aquele negócio da pandemia. Então, os restaurantes fecharam. As pessoas só podiam comprar marmita. Então, isso foi uma preparação de Deus para a nossa vida. E nós começamos a vender. Aí eu comecei a chamar os meus filhos, as pessoas para ajudar. Então, a família toda começou a lidar ali naquele negócio. E aí a gente tem como conciliar igreja, família e trabalho, porque a família está em todos os 3. Tá tudo junto. Você entendeu? Tem gente que fala assim, Deus me livre de ficar 24 horas junto com a família toda, mas é assim que é. A gente vem todos para a igreja, a gente vem todos para, né? Todos para o trabalho e todos para a igreja, todos em casa. Na verdade, é assim que funciona. E o importante é o seguinte, lá onde a gente mora, não é apesar de ser uma avenida, não é um local apropriado para ter um restaurante. Na verdade, a gente mora num sobrado, num corredor lá nos fundos. E a gente não tem placa nenhuma de vende-se marmita. Mas é o que a gente sempre fala, quando Deus está no propósito, você pode vender areia no deserto, você monta lá a sua empresa de areia no deserto, que Deus vai mandar comprador. Você monta a sua loja de sorvete lá no Alasca e Deus vai mandar comprador de sorvete lá. Você entendeu? Então, assim, eu não coloco uma placa lá, vende-se, mas Deus prepara os compradores, né? Então, assim, as pessoas ficam só olhando. O que entra e sai de motoboy o dia inteiro naquele lugar, e não tem uma placa lá de vende-se marmita, de vende-se nada. Porque eu tive também o cuidado
de saber que bem do lado da minha casa tem um restaurante de um senhor lá. E, gente, eu não podia tirar a clientela dele, né? Esse é um concorrente. Eu não podia ser um concorrente dele. Por quê? Porque ali é um local que tem poucas empresas em volta. E tem poucas casas. Se ele não vender para aquelas pessoas dali, ele não vai vender para ninguém. Ao passo que eu vendo no iFood. Então eu vendo para pessoas de longe, de fora. Num raio de 5 quilômetros ali em volta do nosso restaurante, a gente vende para todo mundo. Então eu não quis concorrer com ele, disputar com ele. Então não pus nem uma placa. Mas Deus enviou e envia até hoje compradores todos os dias. Hoje nós já acabamos de vir de lá. Então, é assim. Como que eu consigo conciliar? Enquanto eu estou lá de manhã, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Estou correndo nos meus afazeres, mas eu estou pensando no que eu vou pregar de noite. Eu estou com a minha família, então o que está acontecendo com eles, nós estamos passando juntos. E logo, quando termina o serviço, a gente se troca e vem para a igreja. Quando a gente vem para a igreja, a gente adora a Deus todo mundo junto. Parece uma coisa muito irritante, muito chata, mas na verdade é tudo aquilo que um pai quer. Ter os seus filhos do lado, servindo a Deus, num caminho bom, e é assim que é. Então hoje o senhor é pai, é chefe, é pastor, e se não vir para a igreja, aí já vai tomar bronca do mesmo jeito, porque já é pai, pode, então tudo certinho. Pastor, mas perguntando um pouquinho mais sobre os estudos da Voz do Vale, o senhor tem o intuito de ensinar mais a palavra de Deus, pregar também ali o evangelho, porém uma forma mais de estudo, correto? Sim. O senhor está com esse projeto e eu vi também que o senhor está lançando lá algumas lives sobre ética cristã. Por que ética cristã? Sim. Bom, a gente podia começar por qualquer outro termo ou tópico, porque, na verdade, a Bíblia é uma coisa muito vasta, muito grande. E a gente poderia começar pelo Novo Testamento, vai falar logo de Jesus, que é o importante. A gente poderia começar do Velho Testamento, começar a partir de Adão. Mas eu me importei, já que seria o início desses estudos, eu me preocupei com a ética, porque é uma coisa que hoje em dia parece que está fugindo, está escapando dos cristãos. Eu sou cristão de uma época que o cara colocava a mulher de saia no bagageiro daquela bicicleta barra forte e ele vinha pedalando para a igreja, um terninho surrado, e a alegria dele era chegar na igreja, na casa do Senhor, e ter toda a reverência do mundo com o lugar que ele estava. Respeitando, assim como a palavra de Deus diz, que tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, Moisés, é santo, né? E eu estou vendo que, com o passar do tempo, a igreja está ficando tão flexível que as pessoas estão perdendo aquela ética, aquela prioridade, aquele ensinamento lá dos primórdios que a gente não pode perder, porque senão acaba tudo. Né? Acaba tudo, aí vira uma Sodoma e Gomorra na igreja. Vira modinha. Vira uma modinha, tudo vira, né? E a gente tem que implantar essas raízes da palavra de Deus. Então, eu decidi começar pela ética. É um assunto, um termo não muito agradável, mas é necessário. Então, assim, para quem quer mesmo aprender a palavra de Deus, eu acho que eu comecei, através do Espírito Santo me dando essa direção, eu comecei no caminho certo. Falando desde o primeiro dia que o cara chega, até como ele vai se comportar na presença de Deus. Legal. E eu vi que você separou por 4 tópicos, certo? Sim. E aí, depois desses 4 tópicos, você pensa em trazer um outro tipo de abordagem, um outro tipo de estudo, onde também você vai dividir por tópicos. Sim. Então, como eu disse, essa ética cristã, eu procurei separar rapidamente, com poucas palavras. É claro que eu quero deixar bem claro aqui
que a gente tem bagagem, a gente tem estudo teológico, bíblico, para se aprofundar muito mais. Mas esses estudos que nós fizemos são muito simples, mas são profundos, que é para realmente necessário, você entendeu? Não tem nada de coisa muito querer dissecar um assunto inteiro, acabar com toda aquela, esmiuçar muito, não. É uma coisa grotesca, mas ao mesmo tempo simples e necessária. Entendeu? E aí, assim, começando pela ética, se o cara souber o que ele tem que fazer no caminho e na vida cristã, aí sim a gente pode começar a ensinar a palavra de Deus, porque lá de onde eu vim, lá na Polícia Militar, quando um policial novo entrava para trabalhar e ele começava a trabalhar no serviço de rua, geralmente os caras colocavam ele com alguém mais experiente. A gente chamava de antigão. Então, o cara que era mais antigão, ele tinha a responsabilidade de trabalhar com o recruta, com o novo. E a frase que a gente sempre ouvia era essa. Quando o recruta começava a olhar para o antigão e querer imitar o antigão já sabe os atalhos do negócio, ele já não vai mais desesperadamente e tal. Então, quando ele começava a querer ficar muito antigo antes do tempo, o antigão virava para ele e falava assim: ei, aprende a fazer as coisas certas primeiro, para depois querer fazer a coisa errada e dar jeitinho. Sim. Então, isso é muito importante. É muito importante. Então, eu pensando nisso, eu falei, vou ensinar aqui e daqui por diante, a gente pode começar. A ideia de segmento, depois desse bloco, o segundo bloco, já vai ser começar a falar sobre a grandeza dos patriarcas da Bíblia, né? Que são homens que deixaram um legado aí para nós, senão nós não estaremos aqui. Mas essa primeira parte, esse primeiro bloco, ética cristã, eu acho que foi uma coisa muito, muito necessária, muito importante. Para quem quer realmente. Para quem não quer, querido, não adianta. Você pode dar ouro em pó, né? A Bíblia até fala, Jesus até conta uma palavra e até um tanto agressiva, porque ele fala assim: não deis aos cães as coisas santas, e nem joguem pérola aos porcos, né? Eu ficava pensando, Senhor, o que um porco quer? O porco quer a ração dele, o porco quer a lavagem dele, o porco quer alguma coisa que encha o estômago. O porco não quer ganhar dinheiro, o porco não quer ficar rico, o porco não sabe nem o que é pérola. Se você jogar uma pérola para o porco, ele vai cheirar ela e vai sair fora. Então Jesus disse assim: a palavra de Deus é uma pérola. Se você jogar para quem não quer, então você vai perder o seu tempo, porque ele vai ali, não estou afim, obrigado. Né? Então, para quem quer, queridos, é sugar ao máximo. E eu quero dizer para vocês que, se quiser sugar, Deus tem alimento, né? Deus tem alimento para mandar. Pode perguntar, pode indagar, porque a gente vai atrás e a Bíblia responde. É legal também ressaltar, para você que aí está nos assistindo, vamos deixar também aqui na descrição já o link, né, do nosso grupo, onde vai estar todas as lives, né, que o senhor fez com todos os estudos no nosso grupo. Então, entre lá no nosso grupo, comente, pergunte, que nós vamos estar deixando todo o cronograma lá das lives, que é toda segunda-feira que o senhor faz, né, às 8 horas da noite. Mas nós estamos ajustando aí para conseguir fazer às 19h30. Bacana. E perguntando um pouquinho mais sobre esses temas, eu vi que tem as 3 fases da vida do cristão: a ética no comportamento pessoal, a prática do jejum na vida do cristão e 4 tipos de pregações. Comenta um pouquinho mais, pastor Márcio, sobre essas 3 fases da vida do cristão. Então, a gente tem em mente que a vida de um cristão, ela tem praticamente 3 fases que são importantíssimas. A primeira fase é quando ele chega na igreja. A Bíblia diz para nós que Jesus falou assim: venha como está, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso? Então a pessoa, quando entra na igreja,
tanto para quem está pregando, como para a pessoa que está chegando lá, precisa ter um cuidado. A pessoa que está chegando, ela não tem obrigação de saber costumes da igreja, se aqui a gente bate palma, se não bate, se senta homem de um lado, mulher do outro, se precisa usar calça, se tem que mulher usar saia. A pessoa vem desesperada. Tanto é que eu gosto muito de enfatizar que tem sempre a gente que vem, que louva, que prega, que sobe no altar, no culto. A gente tem que ter em mente que pode ser que tenha sentado entre a nave da igreja alguém que entrou na última porta. Ele entrou, está desesperado, ele está a ponto de tirar a própria vida. E ele fala: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou tirar a minha vida, porque eu não aguento mais. Então a gente tem que sempre ter em mente isso. Uma pessoa que entra, a primeira fase da pessoa do cristão, é quando ele entra na igreja. Ele vem quebrado, ele vem desarrumado, ele vem ferido, ele vem machucado, ele vem com vício. Ele quer se libertar, senão não entraria. Então, a primeira fase é ele chegando na igreja. Ele não tem obrigação de nada, ele tem que chegar para ser limpo, para ser alimentado, para que alguém acolha ele e tire os carrapichos, que tire os espinhos que estão nele, que alguém cuide. Quando ele passa dessa fase, ele tem um encontro com Jesus, ele entra na segunda fase do cristão. A segunda fase do cristão é quando realmente ele agora decide ser um servo de Deus, ele vai mudar de vida. Então cabe a ele agora mudar a vida dele. Se ele roubava, não rouba mais. Se ele matava, parou de matar. Se ele furtava, para. Então ele tem que ter uma mudança de vida. E aí ele tem que declarar. Então agora ele vai se batizar. Agora ele vai tomar Santa Ceia. Agora ele vai se membrar em uma igreja, porque ele tem que estar debaixo de um ministério, debaixo da oração de um ministério, da cobertura espiritual. E ali, nessa segunda fase, que ele agora é crente, já se batizou, já está andando, ele tem que observar alguma coisa muito importante. Ele não pode vir só e sentar e ficar ali de cabeça baixa. Tem gente que vem na igreja que não quer contato com ninguém. Ele veio, se batizou, mas ele parece que ele é o dono daquele lugar. Se ele chega naquele lugar e tem alguém sentado no lugar dele, acabou o culto para ele. Se ele não puder tirar, acabou o culto. Você está entendendo? Mas não é assim. A segunda fase do cristão, ele tem que estar olhando agora como que esse pastor dirige, quem é abençoado, quem não é, quem eu imitaria, quem eu não imitaria. A Bíblia diz para nós que o profeta Elias, que foi o sucessor, o Eliseu, que foi o sucessor de Elias, ele olhou para Elias e ele falou assim: Senhor, eu quero unção dobrada que esse homem tem, que o Elias tem. E Deus deu unção dobrada para ele. Então, nessa segunda fase do cristão, ele tem que estar olhando quem ele gostaria de pedir para Deus para ter unção dobrada daquele homem, daquela mulher, daquele cara que canta, daquele cara que toca, né? E procurar qual é o espaço dele na obra de Deus. Essa é a segunda fase. A terceira fase é quando ele é separado do ministério. Aí não tem mais volta. Aí a palavra de Deus diz para nós, ô Victor, que o apóstolo Paulo disse assim: não vivo mais eu agora Cristo vive em mim. Você entendeu? E aí, assim, aquele negócio que todo mundo gosta de falar aí, que eu tenho livre-arbítrio, que o ser humano nasceu com livre-arbítrio, esse livre-arbítrio é em tese. Porque assim, eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu quero continuar servindo a Deus ou não. Mas eu já sei quais são os caminhos que tem. Se eu quiser ir para o céu, eu tenho que servir a Deus. Se eu não quiser, ir para o inferno, ser condenado, eu não sirvo a Deus. Então você tem o direito de escolher. Mas quando você decide servir a Deus, você fala assim: olha, eu agora não posso mais escolher. Se Deus falar, vai ficar aqui, vai. Se Deus falar, levante e sai. Se Deus falar, vai pregar lá no outro lugar, vai pregar no outro lugar. Então assim, você já não tem mais aquela condição de escolher: ah, hoje eu não estou afim, não vou na igreja. Você é um obreiro agora. Você tem vidas a salvar. Agora o negócio não é mais só você. Agora tem outras almas. Você é um exemplo para uma pessoa. Você é um exemplo de uma pessoa. Você entendeu? Então, assim, essa é a terceira fase do cristão. Nessa terceira fase,
Ele agora, ele não tem que copiar mais ninguém. Agora ele tem que buscar. Deixa eu falar uma coisa bem séria para vocês. Deus usa profeta. Quando Deus usa um profeta, é porque o cristão parou de ter contato com Deus. E Deus, pela misericórdia, ele traz um profeta para falar. A gente fica ouvindo na igreja e fala assim, olha, Deus usou tanto aquele homem. Deus usou tanto aquela mulher nesse culto e tal. Mas sabe por que Deus usou? Porque a pessoa perdeu o contato. Moisés, ele tinha tanto contato com Deus, que Deus falou assim, não posso fazer nada sem falar com o meu servo primeiro. Você está entendendo como é que é? Se você tem um contato com Deus, você está ligado com Deus. Deus não... Tem gente, olha, eu, assim, não querendo ser melhor do que ninguém, mas quanto tempo vocês estão aqui, vocês viram algum profeta se levantar e vir falar comigo assim, olha, assim, 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 é muito raro. Porque eu estou ligado com Deus o tempo todo. Se eu estou ligado com Deus o tempo todo, se não for nenhum profeta daqui dar aquelas profetadas, não vai vir, porque a gente está ligado. Deus revela para nós. Então, assim, se o cara tá debaixo dessa unção, já foi chamado para o ministério agora, na terceira fase do cristão, ele é canal de Deus. Ele é ferramenta de Deus. Ele é a boca de Deus na terra. Então, ele está ligado no Senhor o tempo todo. Então, é isso aí, que são as 3 fases. E a gente explica lá detalhadamente, com versículos bíblicos e tudo mais. Bacana. E aí, o segundo ponto que você fala, dentro desse e-book, né? Que tudo isso hoje, ele está virando ali um e-book. E eu acho isso muito lindo. É muito importante as pessoas, elas realmente entenderem quais são essas fases. Eu vi que aqui no segundo você fala sobre ética no comportamento pessoal. Isso também, ela está ligado na terceira fase do cristão em si? Isso, na verdade, é a partir da segunda, né? Da segunda. A partir da segunda fase, que o cara já aceitou Jesus, já é batizado, já toma ceia. Ele agora tem esse momento que ele tem que ver o comportamento pessoal dele. E não só dentro da igreja, mas o comportamento pessoal com as pessoas. O comportamento pessoal dele de cristão no relacionamento que ele tem. E tudo isso aí, Deus tem uma palavra, tem um versículo bíblico para te orientar. E o comportamento pessoal dele quando vai visitar outras igrejas. Isso é muito importante. A gente vê tanto absurdo por aí. A gente vê pessoas que, né, assim, uma coisa que me deixa meio que desconcertado, na verdade, é você ver pessoas que vêm de outras igrejas e eles, na verdade, se ele tivesse tido um tempinho de parar na Voz do Vale e ouvir sobre o comportamento pessoal de um cristão quando visita uma igreja, ele entender que tem coisas que ele não precisa fazer, tem coisas que é desnecessário, né? Tem umas coisas que são para mais. Tem cara que quer vir numa igreja e levar a glória de Deus para ele. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Que ele cresça e a gente diminua, né? Venha dar o seu recado e vá. Se a igreja, você tem que observar, por exemplo, você tem que observar, se você vai numa igreja e a igreja não bate palmas, você não vai fazer o povo bater palmas, porque você está indo contra o ensinamento daquele povo. Uma vez que você visitou o lugar, ou foi convidado para estar ali, você tem que ter conhecimento, pelo menos mínimo, de quais são os costumes daquele lugar. É ou não é? Tem lugar que você não prega sem gravata, até hoje ainda tem. Aí você foi chamado para pregar porque as pessoas te prestigiaram. Porque as pessoas viram que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, te convidou. Qual é a tua obrigação? É você ir lá de acordo com os costumes daquela pessoa. Para quê? Com a doutrina daquele lugar. Por quê? Porque você não vai causar irritação, desconforto. Não adianta você ir lá numa igreja dessas e você fazer igual eu já vi pessoas fazendo aí. Eu tirei a gravata, coloquei no microfone e falei, prega gravata, prega gravata. Que gravata não prega? A gente sabe disso. Mas se você vai convidado na igreja de uma pessoa, você tem que, pelo menos, ter a educação ética, né, cristã, de se comportar de acordo com os costumes daquele lugar. Porque você vai obter louvor daquelas pessoas, elas vão ver a tua educação. É uma coisa que acabou nas igrejas por aí, né? Você vê o cara chegar e
tem 30 pessoas no altar, ele é convidado para uma saudação, ele vem cumprimentando as 30 pessoas. Não precisa, amado. Não precisa disso. Porque uma vez que você já foi chamado para o altar, você é uma pessoa considerável. Você pode olhar e acenar para eles e agradecer a Deus pela vida deles, trazer a paz do seu pastor, mas não tem que ficar cumprimentando, saudando todo mundo, né? Como se fosse um candidato a vereador, a prefeito. Então, assim, essas coisas do comportamento pessoal na sua igreja, na igreja dos outros, na rua onde você anda, no teu trabalho, no seu relacionamento pessoal. Isso é tudo uma questão da gente organizar, porque a Bíblia tem palavra para isso. E no terceiro ponto que o senhor explica é a prática do jejum na vida do cristão, né? Sim. Eu vejo muito, desde pequenininho, quando o senhor pregava, o jejum praticamente ele é a alimentação, né? É o alimento do nosso espírito em si, né? A gente está matando os desejos da nossa carne para alimentar o nosso espírito. E é exatamente isso que o senhor também está explicando em questão dessa ética, né? Que também influencia muito no comportamento da vida pessoal do cristão, certo? Certo. Exatamente. Porque o jejum e a oração, eles caminham juntos. A nossa carne, ela grita. Na verdade, o apóstolo Paulo disse assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que a gente tem que fazer? Fortalecer o espírito. Se eu fortaleço o espírito, eu tenho que dar uma amarrada na carne, dar uma segurada na carne. Então, como nós fazemos isso? Com jejum. Agora, tem alguns tipos de jejum, que a Bíblia mesmo diz. Se você entrar nesse tópico do nosso estudo, você vai ver que tem tipos de jejum que a gente deixa de comer, mas não deixa de beber água. Tem alguns tipos de jejum que a gente bebe, come, mas a gente separa alguns alimentos. Eu vou restringir alguns alimentos para adorar o meu Deus. Isso aqui é uma coisa que eu estou viciado nisso aqui, eu gosto muito disso aqui, eu amo, não fico sem isso. Eu vou tirar isso aqui para mostrar para o meu Deus que eu amo mais o meu Deus do que esse negócio. Então, que nem, por exemplo, uma pessoa fez uma pergunta para nós que eu achei muito pertinente, muito inteligente. Ela disse o seguinte, pastor, eu posso pedir para alguém jejuar por mim? Olha só, que pergunta é essa? Na primeira vista, primeira instância, jejum é pessoal. Sim, jejum é pessoal. Mas se nós formos para dentro da Bíblia, vai ter ocasião que nós vamos encontrar pessoas falando assim, jejue por mim. Que é o caso de Esther. Vocês lembram da história de Esther? Esther era uma judia. Ela foi escolhida para ser a rainha. Só que veio um certo homem da corte lá, ganancioso, chamado Amã, que ele queria destruir todos os judeus. E Esther era judia, e eles não sabiam disso. Então ela conversa com o tio, que era um homem de Deus, chamado Mardoqueu, e ela fala assim, olha, eu vou conversar com o rei, e pode ser que a gente morra, e pode ser que dê tudo certo. Então, eu vou pedir para você, diga para todos que você conhece, que jejuem por mim, durante esses 3 dias, porque no terceiro dia eu vou lá conversar com o rei. Se ele achar graça em mim, tudo bem. Se ele não achar graça em mim, nós vamos morrer, pronto. Então, tem casos na Bíblia que você jejua pela outra pessoa também. Então, é importante explicar esse negócio de jejum. Porque quantas vezes você vê a pessoa falar, olha, estava jejuando e eu só lembrei quando eu comi. Acabei de morder, eu lembrei que eu quebrei o jejum. Então, você não estava jejuando. Porque jejum tem que estar ligado no céu. Tem que estar com a oração junto, porque senão você esquece mesmo. Se você esqueceu, não é só deixar de comer. Isso é regime, não é jejum. Uma curiosidade. No comportamento de uma pessoa cristã, numa situação pessoal, existe um cronograma para o jejum? Tipo assim, eu tenho que jejuar uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Porque se a gente está falando que a gente está matando a nossa carne para alimentar o nosso espírito,
Nós, como seres humanos, nos alimentamos todos os dias. Todos os dias. Então, eu, pelo menos, eu fico um pouco confuso nessa parte de é a cada 3 meses, é a cada 2 meses, ou é todo mês, ou uma vez na semana? Bom, então, a gente explica isso aí lá no nosso bloco, lá a gente estuda isso aí também, né? A gente fala porque vocês conhecem aquele grande homem de Deus chamado John Wesley. John Wesley, ele tinha uma prática de que ele é fundador da igreja wesleyana, né? Então, a prática dele é que todo pastor, todo líder da igreja, eles tinham que jejuar pelo menos 3 vezes por semana, até as 4 horas da tarde. Todas as vezes que jejuavam, para poder ser pastor do ministério dele. Então, o jejum, na verdade, por isso que existem esses tipos de jejum. Porque vai conforme a necessidade. Tem algumas coisas que são iminentes, um perigo iminente, então você tem que jejuar totalmente. Você tem que se desligar da terra e ficar, né, no jejum, na oração do Senhor. É um jejum completo. Pai, eu vou jejuar porque tá aí, Senhor. Vai sair a resposta da minha causa na justiça. Vai sair aí o decreto se eu vou ter que pagar isso ou se eu não vou, se eu vou ser condenado, se eu vou ser absolvido. O meu filho está passando por uma enfermidade muito grave, os médicos falaram que agora é só esperar. Então você entra nesse jejum que não tem tempo, é um jejum total, é um ato de desespero, a qual a gente clama para aquele que só ele pode responder. Então, Senhor, a minha carne agora, não quero saber dela, eu quero saber de entrar no teu espírito para que o Senhor mova aquela situação. Então, e tem um tipo de jejum que é o cotidiano, é aquele que você se liga com Deus. Tem gente que jejua todos os dias. Um judeu, ele ora 3 vezes por dia e ele jejua pelo menos 3 vezes por semana. Agora, para você saber os tipos de jejum, entra lá no nosso estudo. Vocês vão ver que é legal. Tem tudo a ver. Bacana. Uma curiosidade, em questão de horário para um jejum. Tem um horário determinado, tem que ser 24 horas, tem que ser 12 horas, 6 horas, é a pessoa que escolhe. Então, aí também vai dessa prática desse jejum, desses tipos de jejum. Por exemplo, eu conheço gente bem sacana, bem espertinha, né? Tá achando que tá enrolando Deus, que falava assim, olha, vou jejuar, das 10 da noite até as 10 da manhã. E a pessoa dorme 10h30 e acorda 11 horas da manhã, vai lá e acaba com tudo da geladeira. Esse cara jejuou? Não, isso não é um jejum, ele dormiu. Ele escondeu do jejum, o corpo dele está dormente. Então, assim, quantas horas eu acho que deve estar atrelado a quanto tempo você aguenta ligado no Senhor. Porque tem a ver também com o seu tempo. Às vezes você está no trabalho. Você está no trabalho, você não pode ficar em oração, você tem que atender, você tem que trabalhar, você tem que se mexer, você tem que desviar a atenção, você não pode estar orando em voz alta, em pensamento. Então, assim, tanto faz um jejum de 1 hora como de 24 horas, o que vai é o propósito que você fez. Se você tem um propósito com Deus, até tal hora não vou pôr nada na minha boca, cumpra, porque Deus não se agrada de voto de todo, do cara fazer e não cumprir. E também Deus também não gosta de sacrifício. O negócio de sacrifício não é com Deus. Tem que fazer por amor. Senhor, até aqui eu aguentei, eu espero que o Senhor receba. E agora por aqui eu encerro. Agora é assim. É esse contato que na verdade é com Deus. Essa intimidade com Ele. Bacana. E comentando agora sobre o último tópico da ética cristã, que eu acho que é bem legal e é algo que também todo mundo acho que pergunta, né? De como um pastor, como um líder se prepara para uma pregação, que até então são os tipos de pregações, né? Que é o último tópico aqui do e-book, né? Das lives. Como funciona essa parte? Como é essa parte dos tipos de pregações? Olha, esse negócio de pregação,
A gente separou aqui 4 tipos de pregações, mas na verdade existem inúmeros tipos de pregações. Eu achei que os mais importantes, na verdade, eu diminuo até em 2 tipos de pregações. Mas tem algumas coisas que a gente tem que saber o que não fazer, antes de saber o que fazer. Porque o que não fazer numa pregação é tão importante quanto o que você vai fazer na pregação. E assim, cada um, Deus tem um tipo de situação para chamar o cara para pregar. Tem gente que ele se prepara naquilo, ele fica lendo. Tem gente que, se ele não fizer os tópicos ali, ele se perde todo. Tem gente que deixa Deus usar e vai falando. Mas o importante é que a gente tem que ter um começo, meio e um fim. O importante é que a gente não pode cair naquele negócio de que Deus fala comigo na hora, que eu não preciso esquentar a cabeça porque Deus vai me revelar na hora. Você entendeu? Porque se Deus é Deus para revelar na hora, Ele é Deus também para revelar antes. E você se preparar mais, né? E aí a gente vê um monte de gente aí pregando um monte de coisa. Você vê que o cara dá uma volta e não chega a lugar nenhum, né? E a pessoa não tem objetivo. Então a pregação tem que ter objetivo. Eu gosto, eu tenho 2 tipos de pregação, que é a pregação temática, que você escolhe um tema e você procura na Bíblia algumas partes que vai dizer exatamente, afirmando aquele tema seu. Entendeu? Por exemplo, Jesus chorou. Aí você vai procurar um tema sobre o choro do cristão. Então você vai procurar. Na Bíblia, quantas pessoas que você viu em momentos que elas estavam chorando? Por exemplo, a mulher de Abraão, a Sara, ela chorava porque ela queria ter um filho. A outra esposa dela, do Abraão, que ele arrumou para tentar trazer, que nasceu o filho Ismael, de repente eles entram numa tribulação e eles mandam aquela esposa embora, chamada Agar, com o filho Ismael, que era filho de Abraão. Porque nasceu o filho da promessa com Sara, o Isaac, a Sara manda aquela mulher embora. Então vai ela embora com o filho. E lá no meio do deserto, acaba a alimentação e a mãe chora. E quando a mãe chora, aí um anjo de Deus vem e fala assim: não chore. Então é mais ou menos isso, né? Jesus olha para Jerusalém e fala assim: Jesus chorou. Assim, ele chorou não porque a cidade era feia, ele chorou porque o povo não estava entendendo nada daquilo que ia acontecer. Ele estava falando: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, porque vocês não estão aceitando o tempo que Deus preparou para vocês se salvarem. Então esse é um tipo de pregação temática. Você escolhe um tema e vai procurar na Bíblia aquilo que afirma a tua tese, o teu tema. Eu gosto dessas pregações. E uma pregação que eu uso muito é expositiva. Quando você expõe uma porção do texto e você fala sobre o que estava acontecendo naquela época, você traz um conhecimento para a igreja naquela época, como estava acontecendo aquilo, e depois você traz para os dias de hoje, e aí é onde Deus revela à igreja o que está acontecendo através daquela situação que aquelas pessoas passaram, para que com o erro do outro, ou o acerto do outro, a gente possa ter um caminho para seguir. Então, a gente explica bem aí nesse tema aí de tipos de pregação, quais são os tipos de pregação, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Esse negócio de, vou tirar aqui a Bíblia, a palavra na hora, e aí você tira a palavra na hora e sai na página entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Aí eu vi um cara falar assim: olha, irmãos, vamos fechar a Bíblia, porque Deus não quer falar nada hoje, caiu na página em branco. Por favor, né? Dá licença, né? Então, o que não fazer é muito importante. Tá?
Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Muito obrigado, pastor Márcio, por todas essas curiosidades, né, do que é a Voz do Vale em si. Não esqueçam, por gentileza, de curtir, de comentar, deixem sua opinião do que você achou desse vídeo. Também não percam o nosso próximo vídeo, onde nós vamos estar conhecendo um pouquinho mais sobre a história da Igreja Cristo para Todos. Não nos deixe também de seguir nas nossas redes sociais, a Voz do Vale, no Instagram, a Igreja Cristo para Todos, Comunidade Evangélica Cristo para Todos no Facebook, é onde acontece todas as lives, e também o dia dos nossos cultos, que nós estamos localizados aqui na rua Cachoeira, no número 2158, né, 2158, aqui no Jardim Rosa de França, Guarulhos. Então, de segunda às 7h30 da noite, certo? As lives no Facebook. E terça-feira, 8 horas da noite, culto abençoado. Quinta-feira, a partir das 8 horas também. E no domingo, a partir das 7 horas da noite, nós estamos aqui na igreja. Muito obrigado aí pela atenção de todo mundo e um ótimo dia, uma ótima noite. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.